a Bíblia, por favor, no primeiro livro, no livro do Gênesis, e nós vamos meditar rapidamente na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero já lhe pedir uma coisa, que nessa manhã de domingo, juntos nós possamos construir um entendimento. É essa a mensagem de hoje, tá? Eu e você, nós vamos construir um entendimento juntos. Por isso eu preciso de toda a sua atenção. O título da mensagem é esse: a semente é a palavra. E ao invés de eu estar aqui só ministrando a sua vida, eu quero que juntos a gente possa construir um entendimento sobre essa palavra. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Amém. O título da mensagem é esse: a semente é a palavra. Então nós vamos construir esse entendimento de que a palavra é uma semente e que a semente que nós temos, ela é a palavra. E isso está descrito aqui, irmãos, no princípio de todas as coisas. Deus não criou o universo, Deus não criou a terra que nós vivemos com as suas mãos. Percebe isso? Que Deus não usou as mãos para criar o mundo que nós vivemos? Até o ser humano. Antes de criar o ser humano do pó da terra, sabe o que foi que Deus usou? Assim como usou para criar todo o universo, Ele usou a palavra. Antes de criar as coisas, Deus usou a palavra. Está aqui escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que a terra era sem forma e vazia. E aí a palavra diz então, a Sagrada Escritura diz que Deus então usou o verbo, o logos. E ele disse: haja luz. E a palavra diz que então, pela sua palavra, que é uma semente, então a luz foi criada. É interessante que na sequência do texto, no versículo 5, volte-se aí para a sua Bíblia, diz assim o versículo 5: Deus chamou. Para chamar você usa o quê? A palavra. Deus chamou a luz dia. Então ele cria, né? Ele diz: olha, haja luz e houve luz. E ele percebeu agora que tinha uma diferença entre a claridade e a escuridão. Aí ele chamou. Ele disse: olha, quando tiver tudo claro, isso vai se chamar dia. Quando tiver tudo escuro, isso vai se chamar noite. A palavra hebraica aí, o termo hebraico no original é a palavra kara, K-A-R-A. Eu gosto demais do significado dessa palavra. Sabe o que significa kara em hebraico? Ideia de dirigir-se a uma pessoa. Então, olha aqui para mim, a gente está construindo junto o entendimento, né? Não existia luz, existia trevas sobre a face do abismo. E então Deus chama a luz como se já estivesse chamando uma pessoa. Você entende o poder criador de Deus? Ele cria a partir da palavra. Tudo que Deus cria a partir do Logos. Haja luz e houve luz. Depois que ele cria e vê que é separado a luz das trevas, então ele intitula, ele nomeia, ele diz: a partir de agora isso aqui vai se chamar dia.
Quando vocês virem a luz, isso se chama dia. Olha que coisa, né, gente? Quanto tempo isso faz? Até hoje, quando o dia está amanhecendo, está nascendo o sol, todos nós dizemos o quê? Olha, está nascendo o dia. Sabe quem intitulou? Sabe quem nomeou isso? O próprio Criador. Quando o dia está acabando, agora vem a noite. Sabe quem nomeou isso? O Criador. E ele chamou, e a partir daí passou a ser. Quando ele vai criar nós, os seres humanos, acontece no mesmo processo. Olha o que diz a palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele ainda não tinha colocado a mão na massa, tá? Porque a palavra diz que Deus criou o homem do pó da terra e depois soprou em suas narinas. Mas olhe o início do processo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, olha a palavra de novo. A palavra criativa. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, tá? A semente é a palavra e a palavra tem um poder criativo de criar. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E então, ele disse que era para fazer e então foi feito. O homem foi criado com duas características do seu Criador. Quais foram essas características? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então nós herdamos isso de Deus, né? Eu e você estamos construindo o entendimento, né? Se o Criador criou tudo a partir da palavra, quando ele vai nos criar também com a palavra, ele diz, eu quero que a gente faça o homem, e a gente vai fazer o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós herdamos muitas coisas do Criador. E sabe uma das coisas que herdamos do Criador? O poder criativo também da palavra. Herdamos isso do nosso Criador. Fomos criados por Ele exatamente com esse poder, o poder de criar as coisas a partir da palavra. E a gente já vê isso, gente, nos primeiros momentos do primeiro homem. Então, Gênesis 1, 19, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele vai dominar sobre tudo. Aí a palavra diz que Deus pega o homem, faz um jardim para ele e coloca o homem lá no jardim. Sabe qual foi uma das primeiras atitudes do homem? Que herdou do Criador, imagem e semelhança, agir igualzinho a ele. Volte-se aí para a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então o homem já está fazendo igualzinho o seu Criador. Deus leva o homem lá para o jardim, apresenta a ele todos os animais, não tinha nome, tá, gente? Estava lá vaca, coelho, galinha, pato, ninguém tinha nome. Eu fico imaginando Deus olhando e pensando, qual vai ser a atitude dele? Automaticamente o homem que tinha herdado do seu Criador o poder de nomear para que aquilo passasse a se chamar, a palavra diz que foi exatamente o que o homem fez. Porque estava intrínseco, era natural. Fazia parte da sua essência, ele tinha herdado isso do seu Criador. Então ele começa a dizer, isso aqui é um pato, isso aqui é um cavalo. E até hoje, quando a gente vê o que o homem chamou, a palavra diz que passou a ser. O homem nomeou e então se tornou verdade. Poder criativo da palavra. Na Torá, os judeus entendem que nomear é enxergar a essência. É assim que os judeus acreditam.
Eles acreditam que nomear algo é enxergar a essência. Então aquilo tem o momento que a pessoa está vivendo, tem o contexto daquela nomeação. Vocês entendem por que os judeus são tão criteriosos quando vão dar um nome a um filho? Entendem? Eles são muito criteriosos. Irmãos, nenhum judeu dá um nome a um filho sem entender o porquê que aquele filho está carregando aquele nome. O contexto de dar o nome a uma criança que está nascendo, além de ser espiritual, ele é também visto como o momento. Por exemplo, por que nós conhecemos um dos maiores profetas como Moisés? Você sabia, né, que o nome Moisés significa tirado das águas. E por que o nome dele é tirado das águas? Porque quando a filha do faraó viu aquele rostinho lindinho ali dentro do cesto, pedindo socorro para ser resgatado, e ela tira ele das águas, então Moisés é nomeado o quê? Aquele que foi tirado das águas. Sempre o nome tinha a ver com o contexto do momento ou com a visão de futuro que os pais ou Deus estabelecia. Por exemplo, quando nasce Benjamim, lembra da história de Benjamim? Raquel está ali em dores de parto, já desfalecendo, quase morrendo, então ela dá a luz a Benjamim, só que o nome dele não era Benjamim. Sabe qual foi o nome que ela deu a ele? Benoni. Sabe o que significa Benoni? O filho da minha dor. A mulher estava morrendo de dor, inclusive morreu, né, gente? Ela morreu no parto. Então ela está morrendo na hora de parir, ela está ali dando a luz, então ela diz, esse menino é o filho da minha dor. Jacó intervém rapidamente, né? Diz, não posso dar esse nome a essa criança. O nome dele será Benjamim. Que aí ele então é resgatado naquele momento, né? Como alguém de fato que seria usado por Deus. Mas na aflição de Raquel, ela estava nomeando aquela criança a partir do seu contexto. Entendam isso, nós estamos construindo um entendimento, né? Um nome dado a partir de um contexto, de uma fase da sua história. Esse foi o poder que o Criador deu à criatura para usar. E saiba, irmãos, nós usamos isso mais do que imaginamos. O poder de usar a palavra como semente é mais usado pelo ser humano, às vezes até sem perceber, tá? Mais do que imaginamos. Aliás, deveríamos usar mais, com mais temor. Já que a semente, que é a palavra, vai gerar uma colheita. E a palavra de Deus nos diz categoricamente que a semente é a palavra. Lembra quando Jesus conta, a gente meditou sobre isso nos devocionais dessa semana, né? Quando Jesus conta sobre a parábola do semeador, então Jesus está lá contando, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira da estrada, outra parte da semente caiu entre as pedras, outra parte da semente caiu entre os espinhos, outra parte da semente caiu em terra boa. Jesus conta essa parábola, né, que era uma ilustração, e ele não traz nenhum significado, ele não traz nenhuma explicação. Os discípulos ficam ali matutando, inculcados, não entenderam a parábola. Depois, a Bíblia diz que os discípulos vão procurar Jesus e perguntar, mestre, o que o Senhor quis ensinar? Semente caindo na beira da estrada, entre as pedras, entre os espinhos? Aí Jesus diz o que para eles? A vocês foi dado o entendimento dos mistérios dos céus, aos outros não. É como se Jesus estivesse dizendo, né? Olha, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por quem está no mesmo nível, na mesma atmosfera espiritual. Então Jesus vai explicar para eles. Ó, é o seguinte. A semente, o que é que Jesus diz? A semente é o quê? A palavra. A semente é a palavra. E a palavra de Deus, quando é semeada pelo semeador, às vezes ela cai na beira da estrada. É aquela pessoa que recebe a palavra de imediato, fica feliz, a palavra toca no coração, mas daqui a pouco entra outro assunto e a semente é levada pelas aves. Às vezes a gente olha, essa parábola achando que isso só tem a ver com a mensagem da Bíblia, né? A mensagem pregada no altar, mas entenda, o reino de Deus compreende tudo na nossa vida. Por exemplo,
Imagina um casal que está vivendo há muito tempo, debaixo de muito problema, e aí definem e decidem, não, vamos ter uma conversa muito séria, porque esses pontos aqui não podem mais continuar. Depois daquela conversa séria, de um entendimento, aos dois diz, olha, nós vamos agora andar correto. Mas aí daqui a pouco, daqui a algumas horas, entra outros assuntos, naquela semente que foi plantada naquela conversa. O que vai acontecer? A semente que ficou ali na beira do caminho, os pássaros vão levar. E aquele fruto, que poderia resultar num casamento restaurado, a semente foi levada. É a semente que caiu na beira da estrada. Assim como você que está aqui nessa manhã. Por exemplo, ouvindo a palavra dos Gideões e dizendo, meu Deus, eu sei que eu não tenho tempo, mas eu acho que eu preciso me dedicar a alguma coisa no reino. Eu não tenho tempo de trabalhar na igreja, porque é muito corrido, mas eu acho que em um assunto assim dá para eu servir. Aí termina o culto, aí entra outros assuntos na sua mente. E aquela semente é levada pelos pássaros. Você entende o que Jesus quis dizer? A semente que cai na beira do caminho é a semente que até cai na terra, mas não consegue nem germinar, porque não dá tempo. Porque vem os pássaros e roubam. A outra semente é aquela semente que caiu entre as pedras, né? Que a palavra diz que ela até cria um pouquinho de raiz, só que não tem profundidade. É a pessoa que recebe a palavra, leva o assunto a sério, leva uma ministração, por exemplo, dessa manhã, não, é isso que o pastor está dizendo, tem sentido. Eu vou começar a pensar sobre isso na minha vida. Só que acontece, como não tem raiz, como isso você não deixou se aprofundar no seu coração, aí a palavra diz que vem o sol e seca a plantinha que nasceu. Porque amanhã já é outro problema, né? Durante a semana já são outros assuntos para o teu coração tratar. E esses assuntos é como esse sol, que bate ali na plantinha e seca. Aí a semente vai morrer. A terceira semente é aquela que caiu entre os espinhos, que até tem terra, tá? Ela germina, a raiz vai gerando profundidade, ela vai crescendo para a terra. Só que quando a planta vai crescendo, o que ela encontra? Resistências, porque são os espinhos. Jesus até explicou, né? Dizendo, olha, é alguém que recebe a palavra com alegria, é alguém que recebe a palavra com muita sinceridade do coração. Lembra da história que eu falei? Da conversa séria do casamento? São esses dois que terminam a história com o coração assim mesmo voltado, dizendo, não, a gente vai acertar, agora a gente se acerta. Mas depois vem os espinhos. É os espinhos da próxima semana. É os espinhos depois de 15 dias da conversa. E começa a sufocar aquela semente. É os espinhos que começam a sufocar a palavra que você recebeu no domingo, já na terça-feira. E essa semente então começa a ser desafiada. Só que entenda que Jesus deixou bem claro no início que a semente, em primeiro lugar, é a palavra. É aquele filho que está ouvindo essa mãe e esse pai dizendo para ele, olha, você precisa ter cuidado, você precisa se cuidar. Você não está vendo o mal que você está fazendo com esse vício aí? Não, não é vício não, eu sei, eu tenho controle. E tá a mãe, o pai, o avô, a avó. Aí, numa primeira parte da conversa, essa menina leva até a sério a conversa. É a semente que está criando até raiz. Mas é sufocada pelos espinhos. Aliás, quando a gente fala sobre vícios, né, irmãos? Normalmente a gente só leva a nossa mente para dependência química, né? Um agente químico, né? Porque todo vício é sim uma dependência química, seja química natural do corpo ou um agente externo. Mas hoje um agente químico que tem provocado uma destruição nas famílias são jogos. Dependência de jogos. Irmãos, meu Deus, como nós temos ajudado famílias que não sabem nem o que fazer. Até porque normalmente uma pessoa que está escravizada numa situação dessa, ela sempre diz, não, eu sei como sair, eu sei como dar um jeito. Famílias completamente endividadas e destruídas por causa de vícios. E é interessante como a televisão tem normalizado isso, né? Olha a transmissão da Copa, gente. E é curioso como eles colocam do jeito que quem não tem um pouquinho de discernimento acaba sendo levado, né? Agora na Copa estão dizendo aí, olha, um canal de YouTube de graça.
Está aí lutando contra o monopólio da maior emissora de televisão. De graça? Não, não é de graça não. É só você olhar os patrocinadores masters desse canal que é de graça. Existe uma lei no Brasil que diz que você não pode ter 3 patrocinadores masters concorrentes. A gente olha para a transmissão e a gente diz, meu Deus. E você já viu que tudo é sobre apostas. Aliás, eu quero aproveitar para falar algo que eles vão tentando normalizar, gente. E aqui não tem nada de puritanismo, não tem nada de querer ser santarrão demais, mas vocês percebem, gente, a linguagem usada por essa turma aí? Gente, eu não assisto jogo de futebol com um volume, porque de tempo em tempo, gente, tem um palavrão, e eles estão colocando isso, sabe para quê? Para que você e sua família normalize isso como normal. Já imaginou? Eu estou aqui plantando a semente para o meu filho, a minha filha, a semente de bênção, da palavra que abençoa. Aí eu vou colocar como normal a televisão ali no alto volume. Ontem mesmo eu estava vendo no intervalo lá, um jovenzinho daquele lá, comentando sobre um jogo anterior. Gente, no mínimo ele falou 3 palavrões. E você sabe que a ideia é essa, né? A ideia é, você, enquanto família, normalize. Ah, pastor, que bobagem. Todo lugar que a gente está, as pessoas falam palavrão. Eu me retiro, gente. Eu me retiro de lugares onde as pessoas, por exemplo, não respeitam criança e mulher falando palavrão. Eu me retiro. Aquele não é lugar para mim. Então não tem a ver com puritanismo, não. É uma questão de selecionar bem as palavras que entram no meu ouvido. E a palavra dessa manhã é nesse sentido. Palavra é semente. E eu tenho que selecionar a semente que vai para o meu coração. Agora imagine, eu estou lá na sala da minha casa, um lugar que é sagrado, a sala do meu lar, e eu coloco na televisão e eles estão lá despejando aquilo tudo. Mas receba, porque é de graça, tá? Transmissão é gratuita lá no YouTube. E famílias estando sendo destruídas, e é impressionante. Inclusive agora tem até uma ação do Ministério da Justiça, né? Quantidade de propaganda de casa de aposta. Está sendo semeado, tá? Está sendo semeado. Converse com a família que está vivendo esse tipo de luta e você vai ouvir no choro e no amargor da alma de uma mãe, de uma avó, que não sabe mais o que fazer. Com as finanças da casa. Tem sido terrível. Mas imagina, eu quero voltar agora para a palavra, né? Imagina uma família que está lançando palavras de bênção para esse menino, para essa menina, para esse homem, para essa mulher, falando sobre, olha, você precisa tomar jeito. Não tem como, todo mundo está vendo que você está se perdendo nesse vício. E a pessoa está dizendo que não, eu dou o meu jeito. Por quê? Porque a semente chega lá, cria até, olhe para mim, cria até um certo nível de consciência, mas depois a semente é sufocada pelos espinhos. É isso que Jesus está dizendo. E por fim, ele diz, olha, a última semente caiu numa terra boa. E essa semente que caiu na terra boa, ela deu 3 safras, né? Uma semente produz 100, uma única semente produz 60 e uma única semente produz 30. Ou seja, Jesus também está diferenciando o quanto cada semente produz. Mas vamos voltar ao início. Jesus deixa bem claro que a semente é a palavra. Então vamos lá, já que a gente construiu esse entendimento. O Criador, Ele constrói, Ele faz com que todas as coisas existam a partir da sua palavra. Ele cria o ser humano também pela palavra e Ele nos dá esse poder, essa autoridade, também a partir da palavra. O primeiro homem, quando se vê em sua primeira tarefa, ele já coloca isso em prática, começa a chamar as coisas pelos nomes e as coisas passam a se chamar por aquilo que foram nomeadas. E então se criou um princípio. Nomear algo, irmãos, nomear uma situação, nomear um relacionamento, nomear uma pessoa, nomear uma fase da nossa vida é algo muito sério. Eu conheço muitas pessoas que ainda estão tentando se desvencilhar por algo que te nomearam.
numa fase da tua vida. Quantas pessoas que você foi nomeado por uma decisão que você tomou, ou por um caminho que você pegou na vida. Lembram de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? A palavra diz que ele queria ver Jesus, e como todo judeu, ele tinha liberdade para isso. Era só esperar Jesus passar numa multidão e ele viria Jesus. Só que a palavra diz que ele subiu na árvore, e tem gente que acha que ele fez isso só porque ele era de pequena estatura. Não foi esse só o motivo. A forma, gente, que os judeus nomearam Zaqueu ao longo da vida dele, pelas decisões que ele tomou, tornaram Zaqueu uma pessoa nomeada e não benquista em Israel. Sabe a prova disso? A primeira declaração que Jesus faz quando Zaqueu confessa o seu pecado e a sua decisão de viver diferente, qual foi? Hoje veio salvação nessa casa, porque esse aí, ele é também filho de Abraão. Por que vocês acham que Jesus disse isso? Por que você acha que Jesus fez questão de dizer na frente de todo mundo que Zaqueu era filho de Abraão também? Porque tinham nomeado sobre Zaqueu coisas completamente diferentes. Na nossa vida, irmãos, nós vamos nos tornando aquilo que nós fomos nomeados pelos nossos pais, por aqueles que tinham autoridade sobre nós. Isso para algumas pessoas trouxeram definições na sua profissão, como você era como estudante. Sabia que muitas pessoas, muitos jovens que estão aqui, que agora já são adultos, já se formaram, tiveram que lutar durante muitos anos para você se desenvolver enquanto estudante, por quanto você foi nomeado e nomeada por alguém que tinha autoridade sobre você. Porque isso é um poder do ser humano. A palavra diz que o primeiro homem, quando ele começou a nomear, os animais passaram a se chamar por aquele nome. E sabe quem se aproveita disso? Nosso inimigo. O nosso inimigo, ele se encarrega. Ele se encarrega de pegar tudo que um ser humano, principalmente alguém que tem autoridade, quando nomeia, o inimigo costuma pegar isso e colocar toda a carga espiritual sobre esses nomes. É isso que destrói casamentos, tá? Imagina esse casal que durante muito tempo está nomeando esse casamento sempre de algumas coisas. Casais que desde o primeiro momento já começaram a falar de divórcio. Você está nomeando essa relação. Você está nomeando essa relação. Como é que um casal que desde o início da relação está falando sobre divórcio, está nomeando essa relação de quê? É temporária. Não vai durar. Aliás, essa nomeação na vida de muitos casais veio exatamente por aquilo que esse menino e essa menina ouviu dos seus pais. Se prepare, casamento é isso mesmo, tá? Que é que esse pai e essa mãe, que traz, né, gente, essa semente carregada de uma emoção e de uma carga emocional pesada. Porque entenda, todo conselho que você recebe, toda declaração que você recebe, toda palavra que você recebe, essa carga vem junto. Eu quero agora deixar de lado a questão espiritual e falar da ciência, tá? A ciência prova isso, gente. A ciência mostra que essa parte, né, da amígdala cerebral que faz esse processamento, e exatamente nessa parte da amígdala, principalmente quando a palavra, quando a frase, quando o assunto vem carregado dessa força negativa das palavras. Isso vai para uma área do coração, gente, e isso se torna nome. É uma nomenclatura mesmo. E quantos pais fizeram isso no momento de furor, de raiva, de tristeza, exatamente com a semente contaminada pela amargura. Você entende por que a palavra diz? Que a gente não pode deixar a raiz de amargura brotar, porque a Bíblia diz que brotando contamina tudo. Então é exatamente assim que acontece. Na geração anterior eu recebi uma semente completamente contaminada pela amargura. E então eu despejo isso, uma nova semente, também em forma de conselhos, em forma de conversas
sinceros. Não, mas é assim mesmo. Quando eu quero ter uma conversa sincera, eu tenho. Será mesmo que é sinceridade? Você não está despejando ali uma semente carregada de amargura, de tanta amargura que você recebeu? Porque palavras são sementes, irmãos. E tudo aquilo que nós nomeamos passa a se chamar. O Talmud, que é o livro que traz detalhes e explicações sobre a Torá. A Torá, né, gente, são os 5 primeiros livros dos judeus, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é a Torá. Aí eles têm um livro auxiliar que vai explicando a Torá, que é chamado de Talmud. E o Talmud diz que o nome de uma pessoa afeta quem ela se torna. Eu não estou dizendo que define, tá? Porque quem define na nossa vida é Deus. Diga graças a Deus. Porque alguém pode estar, o pastor está dizendo isso, então não tem jeito, pastor? Não, tem jeito sim. Quem define na nossa vida é Deus, mas afeta. Afeta ou não afeta, gente? Claro que afeta. Você sabe como é para você se desvencilhar de nomes que foram colados em você. Pelo seu primeiro líder, por um líder espiritual, pela mãe, pelo pai, pela avó. Normalmente, gente, a carga de uma semente, ela vem a partir da autoridade que alguém tem sobre nós. Guarde isso, tá? A carga espiritual, ela vem a partir da autoridade que alguém tem sobre nós. Então, essa nomeação normalmente vem no momento de muita instabilidade emocional. É assim ou não é? Quando os pais despejavam suas frustrações. Isso tem a ver com tudo, tá, gente? Você vai tomar uma decisão profissional. Olha, eu estou numa fase de transição profissional, pastor. Eu decidi conversar ali com meu tio, com meu avô. Aí você vai lá conversar. A pessoa recebe. Perceba. A forma que a pessoa recepciona e a forma que a pessoa devolve para você, entenda, aquilo ali é semente. Semente. E pode ter certeza que aquela semente, ela vem recheada de tudo que compôs a vida emocional e espiritual daquela pessoa que você está conversando. Por quê? Porque a semente é a palavra. Você já viu quando duas pessoas estão em atrito? Já viu quando um casal está brigando? O nível de carga nas sementes que são depositadas ali. Ah, irmãos, como nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia. Você já viu que um pai e uma mãe, num tempo de frustração, porque sempre a gente vai viver pelos nossos momentos de frustração. Um pai e uma mãe, num momento assim, a forma e o jeito e a carga de nomear aquele momento na vida daquele filho, daquela filha, isso afeta os estudos, isso afeta as decisões futuras, isso afeta as escolhas de relacionamentos que esse menino, essa menina vai ter. Por quê? Porque a palavra é uma semente. E a gente vai colhendo ao longo da vida, né? O que nós precisamos pedir ao Senhor é: meu Deus, me ajuda. Porque eu recebi na minha vida, e tenha certeza, tá? Não foi intenção do teu pai, da tua mãe, de quem te ama, despejar isso sobre você. Na verdade, pode ter só reproduzido aquilo que recebeu. Mas você tem uma decisão. Quando eu trouxe essa frase aqui do Talmud, né, assim que terminou o culto, o rapaz me procurou aqui na frente: pastor, meu nome é esse agora. Tipo assim, não tem jeito, né? E eu expliquei para ele: entenda, o Talmud diz que afeta, não define. Irmãos, só quem define algo na nossa vida é Deus. Eu ia deixar isso para falar no final da minha mensagem, que já está acabando. Mas eu já quero declarar isso, algo para reforçar no seu coração. Sabe uma coisa que vai acontecer quando a gente chegar no céu? Quando a gente chegar no céu, Deus vai nos dar alguns presentes, além da salvação, que é o maior presente, né, gente?
próprio apóstolo Paulo diz isso, olha, se ele te deu o teu filho, o seu filho, imagina o que ele não dará junto com ele todas as demais coisas. Então, só chegar no céu já é o maior presente, diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, chegar no céu já vai ser o seu maior presente, diga para essa pessoa. Chegar no céu será seu maior presente, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? De fato, chegar no céu já vai ser o nosso maior presente. E esse presente foi pela graça, né? Não é pelo esforço nosso, é por Jesus, amém? Só que quando a gente chega lá, a palavra diz que Deus vai nos dar algumas coisas, né? E ainda não é a coroa, tá, gente? A coroa, ela virá no tribunal de Cristo, que é o tribunal de recompensas. E aí lá receberemos essa coroa. Mas a palavra diz que quando a gente chega lá, uma das primeiras coisas que a gente vai receber é uma pedrinha branca. Você sabia disso? A palavra diz que Deus ele vai nos dar uma pedrinha branca. E nessa pedrinha, sabe o que tem nessa pedrinha? Um novo nome. E esse novo nome não é como você foi nomeada, como você foi nomeado aqui nessa terra. Que nome é esse, pastor? Eu não sei. Mas eu dizia no culto das 7 da manhã que eu vivo a minha vida aqui nessa terra por esse nome aí que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é um nome de bênção. Eu nem sei qual é. Mas todos os dias eu digo, Senhor, eu quero viver por esse nome. Eu sei que é um nome que me abençoa. Eu sei que é um nome que vai pegar todas essas experiências ruins, tristes, decepcionantes que eu vivi aqui. Porque entenda, irmãos, seja você a melhor pessoa do mundo, as pessoas vão te nomear de um jeito que você não gosta. Sabe como foi que nomearam o Filho de Deus, o perfeito? Você sabe como foi que nomearam o homem perfeito que andou nessa terra? De Beelzebu. Já imaginou? Nomearam o Filho de Deus de Beelzebu. Você acha que Jesus se importou? Porque ele sabia qual era o nome dele lá. Aliás, quando ele saiu da fila do batismo, o pai dele gritou lá do alto e disse, esse aí é meu filho amado, olhem para ele, eu tenho prazer nele. Então o pai já tinha nomeado Jesus. Então eu quero te dizer uma palavra nessa manhã. Viva a sua vida e peça ao Senhor nessa manhã, meu Deus, eu quero viver a minha vida por esse nome que eu já fui nomeado lá no céu. É por esse nome que eu quero viver, eu quero que o meu propósito de vida, eu quero que a minha vida, meu objetivo seja por esse nome. Eu nem sei qual é, mas quando chegar lá, eu vou poder dizer, eu vivi porque o céu me nomeou mais que vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O céu te nomeou mais que vencedor. Uma palavra repetida várias vezes vira direção. Uma palavra repetida várias vezes vira direção. Pais, repitam palavras sobre os seus filhos, porque você está trazendo um vetor, uma direção para o futuro desse menino e dessa menina. E eu sei que eu estou ministrando aqui nessa manhã para você, que a vida se encarregou de te nomear de várias coisas, com vários nomes. Para o Senhor isso não tem nenhum sentido. Porque quem define na tua vida o nome que vai te trazer a colheita é o Senhor. Diga graças a Deus. A nossa escolha nessa manhã é tomar as novas sementes e depositar essas novas sementes sobre a próxima geração. Pais, façam isso com seus filhos. Façam isso com seus filhos todo o tempo. Todas as vezes que passar pelo seu filho, para sua filha, declare Números capítulo 6, versículo 25, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. A palavra diz que o sacerdote deveria fazer isso. Nós somos sacerdotes do nosso lar. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Amém? Nomeá-los. Nomeie os seus filhos como bênção para o Senhor. Nomeie o seu casamento como relacionamento de bênção para o Senhor. Nomeie as suas próximas decisões profissionais. Ah, irmãos, em nome de Jesus. Sabe alguém que está dizendo assim sempre sobre si mesmo? Gente, já tem gente demais falando mal de nós. Tem gente que a gente sabe que fala mal da gente e tem gente que a gente não sabe que fala mal da gente. Agora, entenda, sabe qual é o maior algoz do ser humano? É aquilo que nós falamos de nós mesmos. Aquilo que nós falamos de nós mesmos. E tem pessoas que fazem isso sem pensar.
Ah, eu sou péssimo nisso. Ah, nisso aí eu sou péssima. Oh, nisso aí eu não tenho jeito nenhum, viu? Nem vem porque eu sou péssimo nisso. Gente, imagina, eu estou nomeando. A palavra dessa manhã aqui, meu irmão, minha irmã, não é pensamento positivo ou palavra positiva não. É um princípio, por isso que eu disse para você, construa comigo um entendimento. O entendimento de abençoar seus relacionamentos. O entendimento de abençoar as próximas fases da tua carreira profissional. Nomeie. Adão, quando começou a nomear, até hoje é o nome que ele deu. Nós temos esse poder. Você crê nisso? Diga para a pessoa do seu lado, você tem esse poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o que, gente? O seu fruto. Isso quer dizer que o que sai da língua é o quê? Semente. E tem poder de vida e de morte. Eu preciso saber nessa manhã, antes de sair daqui, eu estou nomeando na minha vida, vida ou morte. Eu estou nomeando nos meus relacionamentos, vida ou morte. Eu estou nomeando sobre a minha família, vida ou morte. Gente, como é que posso eu estar orando de madrugada, pedindo salvação sobre a minha família, salvação sobre os meus, se o que a minha língua está nomeando é algo completamente diferente? Eu tenho que escolher, é o que diz Tiago, né? Tiago diz, olha, não pode da mesma fonte sair água doce e salgada. Tiago chega até a apelar, dizer, meus irmãos, não pode ser assim, de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. É tipo assim, escolha, qual é a semente que vai sair? Porque através da língua nós nomeamos a semente. Vamos nomear a bênção, assim mesmo como você está. Se você puder, feche os seus olhos e estenda as suas mãos assim para frente. Temos ministrado há 3 semanas que o Senhor é quem dá a semente. É o que diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 9, que o Senhor é o que dá a semente ao que semeia. Então, com as tuas mãos estendidas, peça ao Senhor, meu Deus, coloque as novas sementes. Coloque as novas sementes. Eu estou preparado para receber as novas sementes. E eu tenho a responsabilidade de nomear diferente na minha vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém. E faça brilhar. Obrigado, pastor Anderson. Eu recebo. Recebo toda a semente que está saindo dos seus lábios. Eu recebo. Sim, meu Deus, a boa semente. Eu recebo essa paz, recebo essa graça, recebo essa bênção. Confirme isso e declare isso dizendo amém. Sabia que amém não é só assim seja? A palavra amém, o significado dela é eu dou fé. Eu coloco fé no que você está falando, então diga amém. Amém, sim, amém. Receba essa bênção, meu Deus. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Cantando isso, declarando isso. Vamos declarar do começo? Declare isso sobre a pessoa que está perto de você. Eu te abençoo nessa manhã. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe o teu casamento. Que o Senhor abençoe tua família. Que o Senhor abençoe tua casa. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Se há alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, alguém que quer ter novas sementes para plantar essas sementes sobre sua família, se há alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você e te abençoar. Eu quero te dar novas sementes. Se você está tomando essa decisão, você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. Você que está em casa assistindo, se você está tomando essa decisão, aí mesmo no chat coloque, eu estou aceitando Jesus. E algum pastor, alguma pastora vai orar por você aí. Você que está aceitando Jesus. Sim, meu Deus. Nós confirmamos isso. Amém? Amém? Amém. Oh, amém. Sim, meu Deus. Que a bênção chegue em você. Que a bênção. Ah, meu Deus, essa palavra é para mim. Diga isso.
Essa palavra é para os meus filhos. Essa palavra é para a minha família. Essa palavra é declarada, é para a próxima geração que vai sair de mim, para os meus netos, para os meus bisnetos. Ah, meu Deus, essa palavra é para os meus discípulos. Essa palavra, meu Deus, ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai trazer colheita para a próxima geração. Ah, no nome de Jesus, declare isso. Assuma essa palavra sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Eu creio nisso, meu Deus. Ah, eu creio nisso. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, confirma em nós. Que a presença te acompanhe. Por detrás, diante, do teu lado, na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, no teu empreendimento, na tua escola, na faculdade, no teu lazer, na tua viagem, no teu retorno. Eu creio, meu Deus. Recebemos as novas sementes. Oh, recebemos as novas sementes. É contigo, é por ti. Receba as novas sementes. Abra o seu coração e receba as novas sementes. A partir de você virá bênção sobre o teu sobrenome. A partir de você será bênção sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos. A palavra abençoada chegou em você. Forma que o Senhor disse. Seja sobre a tua vida essa semente. Seja sobre a tua vida essa semente. Seja sobre a tua família. O Senhor está mudando essa história de tantos nomes que foram declarados. O Senhor está mudando isso na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu nomeio isso sobre a tua vida. A bênção de uma geração transformada, uma geração mudada, uma geração de filhos fortes, uma geração de filhos saudáveis, uma geração de um lar funcional, uma geração de um casamento funcional, de bênção, de palavras declaradas para a bênção, no nome de Jesus. Do teu lado, sobre ti, o Senhor é contigo, é por ti, de dia e de noite. Ah, eu creio assim, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A semente é a palavra. Use agora a palavra. A semente é a palavra. Use a palavra agora. A semente é a palavra. Use a palavra agora. Você que teu filho não está aqui, tua filha, neto não está aqui, estenda a tua mão e use a palavra. Use a palavra. Já usaram tanto a palavra para macular a tua saúde, para macular a tua alma. Use a palavra para abençoar. Use a palavra para abençoar. Use a palavra para abençoar. Eu uso a palavra nessa manhã, meu Deus, para abençoar as famílias. Eu uso a palavra nessa manhã para abençoar os filhos. Eu uso a palavra para abençoar, meu Deus. Use essa palavra e confirme essa bênção sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Antes de levantarmos as nossas mãos, nós usamos a palavra. Usamos a palavra para abençoar. Usamos a palavra, meu Deus, para trazer a bênção do Senhor sobre as pessoas surdas. Oh, no nome de Jesus, usamos a palavra para a bênção. Que nasça uma geração abençoada, uma geração, meu Deus, recebendo a palavra de bênção. No nome de Jesus.
nome de Jesus. Amém. Diga isso. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Diga glória, diga aleluia, diga palavras de bênção. Abençoa quem está perto de você. Abençoa quem está próximo, quem está longe. Libere palavras, libere palavras, libere palavras. Nomeie seu novo momento. Diga: eu nomeio, meu novo momento é de bênção. Eu nomeio meu casamento é para influenciar a vida de outras pessoas. Eu nomeio os meus filhos serão como flecha na mão do valente. Eu vou enviar os meus filhos para as nações, para abençoar. Eu nomeio os meus filhos para a bênção. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você: eu te abençoo. Eu deposito uma semente de bênção sobre a tua vida hoje. Amém. A semente foi depositada. A semente foi depositada. Uma semente de bênção. Quando você chegar no céu, você vai receber aquela pedrinha branca, tá? Já viva aqui por aquele nome que Deus já te nomeou. Foi Deus que nomeou. Esse nome já foi escolhido antes de você nascer. É o nome que vai definir, ó, tudo que você viveu, tudo que nomearam a tua vida até hoje. Eu vivo essa vida de praga, essa vida maldita. Imagina, gente, quem está nomeando a vida assim, o Senhor nomeou a tua vida para a bênção. O Senhor nomeou a tua vida para o milagre. Você crê nisso? Tome posse no nome de Jesus, porque no céu você tem um nome que é abençoado. O céu te nomeou para a bênção. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: o céu te nomeou para a bênção. O céu te nomeou para a bênção. Eu quero encerrar dizendo isso. Durante muito tempo, principalmente entre o meio cristão, tá, gente? Começaram a inventar um negócio que tinha que mudar de nome, porque o nome tinha maldição. Entenda, meu irmão, isso não tem nem amparo bíblico. O que eu disse aqui sobre o nome afetar é de fato. Todos nós temos cargas daquilo que nos nomearam, mas isso não define a nossa vida. Quem define a nossa vida é a graça de Cristo. A graça de Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer amém? Então é isso que define a nossa vida. Aplauda o Senhor bem forte. O que define a nossa vida é exatamente o sangue de Jesus, amém? Isso está definido. Por isso que receberemos esse novo nome. Quem está aqui curioso para saber qual é o novo nome? Eu estou. Já já a gente vai saber, tá? Para alguns vai demorar mais um pouquinho, para outros vai ser mais rápido. Tomara que seja mais demorado para todo mundo. Mas a gente vive como disse Paulo, né? Eu não sei se eu quero ficar lá, não sei se eu quero ficar aqui. Mas eu quero conhecer esse nome, porque eu sei que quando o Pai nomeou, toda a carga de bênção estava nesse nome. E eu quero viver por isso, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante as suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial na tua casa. Obrigado por essa nova nomenclatura que os céus definem sobre nós. Obrigado por isso. Nós somos criados para a bênção, meu Deus, e não para a maldição. Nós perdoamos, meu Deus, os nossos pais, avós e pessoas que passaram pela nossa vida e não por intenção nos nomearam ou nomearam uma fase da nossa vida de um jeito. Nós perdoamos. Entendemos que não foi por má intenção. Nós perdoamos, até porque entendemos que toda uma carga de raiz de amargura conduziu os nossos pais até certo tempo. Então nós perdoamos, mas declaramos, meu Deus, que só recebemos a nomeação dos céus sobre nós. E essa semente é que está plantada no nosso coração. E essa semente foi trazida, meu Deus, primeiro para nos dar a coisa mais importante que temos: a salvação das nossas almas. É isso que define a nossa vida. Nós somos salvos em Cristo Jesus, pela graça de Cristo nós somos salvos. E obrigado que isso é por meio da fé, e te agradecemos por isso. Obrigado por essa manhã.
e por tudo aquilo que os céus nomearam e definiram sobre a nossa vida nessa manhã. Viveremos por isso. Recebemos as novas sementes e já nos preparamos para a grande e extraordinária colheita que o Senhor tem para nós. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, quero lembrar que os nossos irmãos dos Gideões estarão ali, se você precisar e quiser, e eu quero que de fato você tenha esse desejo para conversar com eles lá, inclusive para tirar dúvidas, tá bom? Vamos para casa na bênção do Senhor? Obrigado, meu Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Gideões, muito obrigado. Deus abençoe. Nomeio sobre a sua vida novas sementes, no nome de Jesus.